quarta-feira a gente vai estar revezando aqui. O pastor Vanderlei está aí. Depois você vem para a guerra aqui, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Só isso é a sua parte, tá? Essa parte fica mais fácil agora. Então a gente vai fazer assim. Dia 15 vai ser um culto com os obreiros aqui. Dia 15 é um sábado, tá? Vamos ter um culto de obreiros aqui. Então nós vamos ver a possibilidade de fazer também uma escala com os obreiros aí para estar fazendo a abertura desse culto. Se irmãos têm interesse, que gostam, que quer. Sabe, irmãos, porque o dom da palavra não é de todos. Não é de todos. A Bíblia deixa claro. A Bíblia fala que aquele que ensina, que tem o dom de ensinar, é como eu acredito, como a teologia batista, que o dom da palavra é necessário para quem ministra, né? Uma coisa é timidez, tudo bem, timidez que a gente tem mesmo. Mas tem pessoas que são tímidas, mas quando elas pegam o microfone, elas começam a falar, a unção de Deus flui, ela tem a sabedoria, a palavra da sabedoria, do conhecimento, tem discernimento de espíritos e tudo mais. E a palavra atrai, né? Atrai as pessoas, atrai a atenção das pessoas. É um dom, a persuasão também, né? É um dom também. Então, eu quero até confirmar isso para os irmãos, que então, toda quarta-feira, das 8 até nós vamos passar para as 9h30, tá bom, gente? Amém? Tá bom? Fico feliz, tem bastante gente hoje, graças a Deus. Espero que vocês continuem, tá? Podemos até fazer uma campanha de oração. O pastor Henrique sugeriu cada mês colocar um tema. Então esse mês vai ser o tema da cura, tá? Não pensamos num versículo, não pensamos numa canção, né? Podemos até... A canção Tocar o Manto é ótima, né? Tocar o manto porque é daquela mulher hemorrágica que tocou o manto de Jesus, certo? Então é uma canção que a gente pode cantar todas as quartas-feiras nesse mês de fevereiro, tá? Para tocar o manto, pode ser outra. E não pensamos no versículo, porque deu essa ideia boa, eu achei boa. Mas a gente pode assim, no final a gente vai orar por todas as necessidades, tá bom? Todas as necessidades, não só a cura, mas todas as necessidades. Então vamos fazer assim, como o pastor Henrique disse, nós estamos ajustando esse culto de quarta e é uma bênção, é importante, porque antigamente a gente tinha muitas células, mas hoje não tem muitas células, os irmãos não têm tempo, não têm disponibilidade, nem todos têm o dom. Então nós vamos fazer culto de oração na quarta-feira, para a gente não virar crente camelo, né? Porque o crente camelo é o crente que bebe água de 7 em 7 dias. Vocês sabem que o camelo tem a capacidade de beber água de 7 em 7 dias. Só que quando ele bebe a água, ele bebe 40 litros de água. Aí é complicado. Olha, Jamile, eu até queria dar um testemunho aqui na igreja domingo, eu tirei, não está dando, não está perigoso. Em frente à casa, a nossa casa tem também essa matéria, né? Agora, sistema de matéria aí, Deus me livre, não vou nem falar o que é isso, mas eu sei o que é. E eles sempre sabem, sexta passada, sábado, domingo, fazendo muito barulho, não me incomoda tanto, meu quarto fica no fundo da casa, mas aí a Valéria incomoda um pouco. Aí a Dilene falou, bem, você tem que fazer repreender aquilo lá. A gente briga com os demônios, não com as pessoas. Isso aí é um segredo da guerra. Você nunca guerreia com pessoas, você guerreia com os demônios. O inimigo é o que está nele, não é ele. O inimigo é o diabo que está na pessoa, o espírito mau que está na pessoa. E todo esse tipo de gente, eles têm espírito ruim, têm espírito mau, né? Então, gente, por que eu tenho que dar um testemunho? Eu falei, depois eu pensei, tem que dar um testemunho. Porque eu tenho que dar uma dica para vocês, o que eu fiz, e foi uma vez só. Eu saí até para ir na casa da minha irmã, a Clarete, que está aí hoje, né? E eu levei uma garrafinha de óleo com água, que inclusive a Edilene usa para abençoar os produtos que ela revende, né? Eu peguei aquele produto, até estampei, e eu fui para a casa da Clarete, eu passei ali em frente e eu derramei na frente da dela. E fui orando, repreendendo, e
nem joguei tudo. Depois que eu saí da casa do Carete, voltando para casa, eu falei, vou derrubar o texto. E repreendi. Gente, naquele final de semana não teve nada. Eu até, sabe, mas eu falei, meu Deus, é poder, minha oração está poderosa. Bobo, né, gente? Acho que a oração da gente, Deus tem misericórdia. E assim, no outro final de semana, que foi o final de semana passado, eles já tocaram baixo. Tocou baixo, não tocou alto, como estavam tocando. E durante a semana mesmo, de quinta, de sexta, já tinha bagunça. Não está tendo mais. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei o que Deus fez. Então, para reforçar isso aí, o segredo é ungir, Enche uma garrafa de vinagre, óleo, azeite, querosene, leva fósforo também, mete fogo. Para a confusão, né? Mas pode me chamar, que eu vou lá olhar, viu? Ele está cheio, está para todo lado, tem esse negócio aí, né? E se fosse para vender só bebida, tudo bem, mas eu acho que eles vendem outras coisas também, né? Então é isso. Aqui na frente. Verdade. Deus teve misericórdia. Acho que o anjinho foi lá no logo, pai, eles não estão orando, mas está me incomodando. O próprio anjinho se incomodou. Tem nada a ver. Então, você sabe, quando Paulo expulsou o demônio daquela moça, tinha uma moça que tinha um espírito de adivinhação, está em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que todos os dias Paulo e Silas, né, eles iam lá ministrar na praça da cidade e ficava lá aquela menina adivinhando. E ela até gritava e dizia, esses aí anunciam o caminho de Deus. Eu achei bem interessante, porque, olha só, se o diabo fala que eles anunciavam um caminho de Deus, está mentindo muito. O diabo falava certinho, eles anunciam o caminho de Deus. Mas a Bíblia diz que Paulo assim se irritou. Parece que ele disse assim, basta, deu por hoje, deu de história. Você entendeu? E aí Paulo foi lá e expulsou o demônio da moça, né? E aí foi onde ele foi preso, porque realmente ele expulsou o demônio da moça. E a Bíblia diz que aquela moça era uma escrava que dava lucro aos seus senhores. E aí eles moveram uma ação contra Paulo e Silas, e eles foram presos, foram chicoteados. Agora, olha só, gente, olha só o que eu vou falar para vocês. Meu Deus, isso nem era pregação. Paulo poderia não ter levado a chicotada, mas, gente, Paulo quis levar a chicotada, gente. Eu falo isso, quando pessoas na Bíblia sofrem, parece que eles queriam sofrer. Até os que foram martirizados, parece que eles queriam morrer. Porque depois, quando Paulo ora, acontece o terremoto, né? Como vocês sabem a história, ele ficava cantando e orando, ele e Silas, e deu um terremoto, e as cadeias caíram, e o carcereiro ficou desesperado, porque ele jurava pela vida, né? A sua vida pela vida dos presos, ele certamente seria executado a pena de morte. Paulo gritou com ele para ele não se matar. E depois Paulo ainda se declarou cidadão romano. E cidadão romano não poderia levar surra. O cidadão romano não poderia sofrer pena sem julgamento. Aí que Paulo fala que ele era um cidadão romano. Aí eles ficaram com medo de Paulo fazer uma queixa contra eles, por eles terem surrado um cidadão romano. Então assim, eu estou dizendo isso para vocês, nem sei porquê, mas na palavra de Deus, mostra como a gente tem que guerrear contra os espíritos maus, né? E não ver as pessoas
como o inimigo direto. Na verdade, a pessoa também é um instrumento do diabo. E é isso que a Bíblia ensina e que a gente tem que conseguir fazer. Ter misericórdia da pessoa, mas ao mesmo tempo ser audacioso, corajoso contra o espírito que está atuando nela. Tá bom? Como eu falei domingo, do espírito de Jezabel, que atua no nosso governo, atua nas igrejas, hoje tem atuado nas igrejas e tem destruído, causado muitos problemas nas igrejas, o espírito de Jezabel. Deus tem falado isso comigo. Mas eu quero hoje, para a gente ministrar a palavra de hoje, eu quero falar sobre a fé que Jesus nos encorajou a ter em Mateus 6, versículo 28. Eu estava simplesmente ouvindo ontem o livro de Mateus, comecei do capítulo 1, e quando chegou aqui no capítulo 6, versículo 28, saltou aos meus ouvidos, eu imaginando Jesus falando isso, e eu fui compreendendo algumas coisas muito profundas, eu acho que é profundas. Eu falei, meu Deus, esse versículo é tão conhecido, eu mesmo já ministrei várias vezes. Mas olha só, vou começar no verso 28 para ser bem objetivo. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã ainda está no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus chamou de homens de pequena fé quem não tem fé que Deus vai sustentar você com o seu alimento, com a sua roupa, com o lugar de morar, sabe? Amados, eu vi assim de uma forma tão simples, tão modesta, Jesus considerando a gente tão importante, tão valioso para Deus, que ele disse, poxa, se Deus sustenta os pássaros, se Deus cuida das plantas, por que ele não vai cuidar de vocês? A impressão, irmãos, é que ficar preocupado com comida, com roupa, com essas coisas básicas da vida, para Jesus chega a ser até assim, uma miséria espiritual da gente. Sabe, Deus quer participar da nossa vida, Deus quer participar da sua vida. Não pense que Deus é mesquinho, não pense que Deus não está olhando para você, não está cuidando de você. Olha só o que Jesus disse, versículo 31, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Aí ele fala, os gentios é que se preocupam com essas coisas, mas vós, aí ele fala, vós, o vosso Pai Celestial, então irmãos, você não é gentil. Jesus está dizendo, os gentios que não tem religião, não tem Deus, não conhece a palavra, não conhece o Espírito Santo, os gentios, as pessoas do mundo, que não têm oportunidade de entender quem é Deus, eles ficam preocupados mesmo com comida, com roupa, sabe, com dinheiro, com salário, com trabalho. Mas Jesus está dizendo, mas vocês não são gentios, vocês não são mundanos, vocês não são qualquer um, vocês são filhos de Deus, vocês têm um Pai, o vosso Pai é o Pai Celestial. Jesus fala isso para os discípulos. Então assim, o que você tem que saber é que você é um discípulo, porque Jesus está falando com os discípulos, amém? Jesus está falando com os discípulos. Então se você é discípulo, Deus não vai tratar você como gentios, Deus não vai tratar você como qualquer pessoa. Então Deus está interessado em responder sua oração. Deus está interessado em mostrar para você o caminho, como você vai conseguir aquela vitória, aquela bênção, tá certo? A sua fé
a sua fé justifica. Justifica. Você é justificado pela sua fé, pela sua oração. Sabe? Ontem eu achei uma frase que eu escrevi em algum lugar um dia, eu escrevi assim, sabe? Quando você pede a Deus alguma coisa, Ele sempre vai responder te dando uma tarefa. Repete isso comigo. Quando eu peço a Deus alguma coisa, Ele sempre vai me responder me dando uma tarefa. Dando uma tarefa, dando uma missão, sabe? Dando uma estratégia. Até semana passada, lá na casa da minha mãe, da Marlete, a Marlete estava lá, o Ademir, a Sônia também, praticamente brilhou na minha mente assim, o texto de Mateus 7,7, está inclusive aqui também, Mateus 7,7, que quando Jesus disse, pedi, ele disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Nossa, aquilo foi tão tremendo na minha mente. Eu nunca tinha pensado nessas três palavras como um conjunto de processo na oração. O processo da oração, o processo do pedir, o do buscar e o do bater. E aí deu aquela impressão que primeiro você pede, depois o Espírito Santo vai te conduzir por um caminho, por um processo. Aí o processo é a busca. Você pede. Depois você não só pede, você também tem que se dispor a percorrer um caminho, porque Deus vai te dando estratégia, Deus vai te dando direção, Deus vai te dando instrução, Deus vai trazendo pessoas para falar com você, para te sugerir alguma coisa, para te orientar, né? Ou você tem um sonho, ou você tem uma disposição que vem do teu coração para fazer alguma coisa, ou seja, é um processo, é uma busca. A busca fala de algo que você está procurando, né? Como aquela mulher que perdeu o denário e ela ficou procurando o denário. Então, é o processo, é a busca. Você vai procurando uma saída, procurando uma solução. E daí você chega numa porta. No fim do caminho tem uma porta. E aí é o momento de você ter coragem e bater na porta. Então, eu entendi isso de uma forma tão assim que eu nunca tinha visto. Pedir, depois buscar, depois bater. E aí Deus vai pôr uma porta na tua frente. Uma porta na tua frente. O mesmo que Jesus disse, né? Para encerrar aqui o versículo, ele fala: buscai em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus dizendo: olha, se você é um meu discípulo, um aprendiz, se você anda comigo, se você entregou sua vida para mim, se você é um crente, se você é um cristão, você fala comigo, você ora, você se reveste com o meu Espírito Santo, você tem temor de mim, você quer me conhecer, você quer me servir, você quer ser uma bênção nas minhas mãos, ora, conversa comigo, pede o que você precisa, o que você necessita, busca o reino de Deus, você vive para Deus, você vive para a glória de Deus, o reino de Deus. E ele diz assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Na verdade, a justiça de Deus é a vontade de Deus. Então, quando você está orando, Deus, Ele quer te orientar sobre o que Ele quer que você faça. Ele quer te dar uma direção. Fique sensível ao Espírito Santo, Ele quer te dar uma direção. E aí Jesus está falando, se você fizer o que Deus está mandando, o que Deus está direcionando, instruindo, iluminando, eu vou dando várias palavras, para enriquecer o seu entendimento da palavra de Deus. E ele diz assim, ele vai acrescentar essas coisas para você. Eu gosto sempre de falar que acrescentar é aquela ideia de dar como prêmio, de dar como uma recompensa natural, normal, de quem semeou, né, vai colher, de quem obedeceu, vai receber dele. E aí ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Quer dizer,
Jesus nem quer que você fique preocupado demais, gente. A impressão que Jesus está dizendo é que se você ficar preocupado demais, a sua fé é pequena. A gente não pode ficar muito preocupado, nem com o dia de amanhã. Ou seja, você tem que viver para hoje. Você tem que ter fé para hoje. Você tem que enfrentar os seus inimigos hoje, as suas lutas hoje, os seus inimigos de hoje. Amanhã vai ter outros inimigos. Eu não sei qual é o inimigo de amanhã, mas de hoje. Hoje você está com Deus, você anda com Deus. Até porque viver com Deus é sempre um presente, né? É aquele momento do desfrute. Você desfruta a companhia de Deus, a presença de Deus. E Deus tem que mostrar que é Deus na sua vida em cada momento que você vive. Não adianta você ficar preocupado demais com o dia de amanhã, com as coisas do dia de amanhã. O amanhã vai trazer por si só seus cuidados. Mas você hoje ora, entrega, confia, deixa tudo na mão de Deus. Chora se tiver que chorar, pergunta o que tiver que perguntar, reclama o que tiver que reclamar, né? Mas depois você se levanta confiante, tranquilo, falando: Deus, eu estou confiando em você, amém? Eu vou encerrar agora. Eu tive um sonho essa noite, eu nem contei para te ler, mas eu tive um sonho essa noite muito curioso. Eu tenho uns sonhos estranhos, curiosos, às vezes eu não entendo, mas hoje eu já estou sabendo. Eu ponho o sonho, eu escrevo para não esquecer os detalhes, e esse sonho foi muito curioso. Por que eu tive esse sonho? Aí, olhando para essa palavra, dá para entender. Eu sonhei que eu pulei de paraquedas, e eu olhava assim, só tinha nuvens, sabe aquele nevoeiro? E eu falava: meu Deus, onde eu vou cair? Meu Deus, onde eu vou cair? Você não sabe onde você vai cair. Eu nunca pulei de paraquedas, tá? Eu andei de avião e tudo, e todas essas aventuras ali de parques e tudo. Mas você sabe o que é pular de paraquedas e você vê tudo branquinho lá embaixo? E aquela sensação: meu Deus, aonde eu vou cair? Onde eu vou cair? E eu comecei a falar com Deus: Deus, tem misericórdia, prepara o lugar onde eu vou cair. E olha, eu acordo, porque sempre você acorda, né? quando acontece alguma coisa muito curiosa. Eu acordo, eu caio em cima de uma árvore alta, grande, sem folhas, e eu paro em cima do galho, e quando eu paro em cima do galho, eu acordo. E aí eu fiquei pensando: mas gente, quer ilustração de fé maior do que essa? Do que alguém pular de paraquedas, por exemplo, né? Um balão, esses balões que quando dá problema, o sujeito não consegue controlar o balão. Gente, aonde isso vai parar? Aonde ele vai cair? Se você nunca teve fé, você imagina que essa é a hora que você vai precisar de ter fé. Porque, não sei, você pode cair num quintal que está cheio de cachorro bravo, um exemplo, né? Você pode cair em cima de uma caldeira, de uma fábrica, de uma indústria, não sei, você pode cair em cima de uns arames farpados. Imagina onde você pode cair. Você pode cair num brejo, você pode cair nesses rios sujos aí, não sei. Imagina você, quantos lugares você tem para cair, e aí você cair num lugar onde você não sofre, né? Nenhum machucado, nenhuma ferida. Meu Deus, é isso que é ilustrar fé, né? Como alguém já ilustrou, que fé é você saltar no escuro, né? Confiando que tem uma voz lá embaixo gritando para você: pode pular, eu estou aqui. Você não está vendo nada, mas você sabe aquela voz, é a voz do seu pai falando para você: pode pular, eu vou segurar você nos meus braços. Então você simplesmente tem que confiar e pular. Amém? Vamos cantar, vamos orar. Vem cá, pastor, vamos orar. Tem mais uma canção aí? Tem mais uma canção separada aí? Não? Pode pular aí. Põe que você colocou na hora da oferta, é bem conhecida, os irmãos, e nós vamos, então, esse mês, gente, orar por curas, vamos dar
uma atenção especial por curas das enfermidades, amém? Tá certo? Mas com todas as necessidades a gente vai orar. Se os irmãos estão aí sendo perturbados também por essas adecas aí, por esses grupos aí que ficam tocando em frente à sua casa, em vizinho, né? Eu já tive também problema com o vizinho que colocava o som alto. A gente foi falar com ele, ele ficou bravo, achou ruim, não gostou, mas depois ele mudou a atitude dele uns dias depois. Então assim, a gente tem que orar, como a Bíblia fala. Quando é necessário conversar com a pessoa, Jesus disse para ir conversar com a pessoa, né? Se tem alguém que pode ajudar, que pode resolver, a Bíblia fala para você sempre dar o passo de conversar primeiro com aquela pessoa que está relacionado com a sua situação. Às vezes é o patrão, às vezes são os pais, às vezes é o professor, às vezes é o vizinho. Se a gente tem que orar, se preparar, com muita humildade, ir lá conversar com as pessoas e depois, resolvendo ou não resolvendo, a gente vai a Deus de novo. A gente vai a Deus de novo, né? No caso o médico, né? Às vezes o médico fala que não tem jeito, que não tem solução, né? Você pode orar e procurar outro médico. A gente tem muitos testemunhos assim, de um médico falar que você não vai ter cura, que não tem jeito, e você ora e alguém te indica um outro médico, você vai em outro médico e ele já é totalmente diferente, já sugere um tratamento, já indica uma medicação. Então assim, é uma luta, sabe? Mas a gente não pode desistir, porque a fé significa que a gente está conversando com Deus, a gente está entregando o problema a Deus, a gente está esperando uma direção de Deus, um retorno, uma correspondência, sabe? Deus não vai deixar a gente no vácuo, nunca vai deixar você no vácuo. Talvez você fale, mas eu sei que eu não estou digno, eu não estou preparado, eu não sou puro, eu não sou santo. Mas gente, Deus, você sabe que até Ele que te purifica, Ele que te santifica, Ele que te chama para uma consagração, é impressionante. Você só vai orando, pedindo, buscando, falando, reclamando, chorando, certo? Estou dando bastante opção para você entender. E vai, chega um dia que você já levanta com uma atitude diferente. É impressionante. Mesmo libertação de fraquezas, de pecados, libertação de vícios. Eu vou dizer uma coisa para você, vai orando todo dia: Senhor, tira esse vício da minha vida, tira esse costume mal que eu tenho, esse hábito, sabe? Você vai só orar todos os dias, não cansa de orar, porque você vai ver o milagre. Vai chegar um dia, assim como eu sei, por exemplo, pessoas vão falar, por exemplo, cigarro, né? Se libertar de fumo, é uma coisa muito difícil, mas muito difícil, bebida e cigarro. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que um dia levantam de pôr o cigarro na boca e ter ânsia de vômito e não conseguir fumar. Então, o que é isso? É milagre, não tem explicação, né? Como da bebida, da pessoa beber, vomitar, passar mal e aí não querer mais beber. Eu acredito nesse tipo de milagre, sabe? Porque tem coisas que só Deus pode fazer, quase tudo é só Deus que pode fazer. E nós queremos que Ele faça para que a glória seja